Olá, tudo bem? Está começando um novo episódio do InovaCast, o podcast do NEMPA, o Núcleo de Empreendedorismo de Pouso Alegre. Hoje eu estou aqui com o meu co-host, o Felipe, e hoje nós temos dois convidados mais que especiais. São pessoas que começaram no NEMPA junto com a gente lá em 2018, 2019. Então eu queria apresentar para todo mundo o André Rezende, da Prática. Obrigado, André, por ter vindo. O Rodrigo. Rodrigo, conta um pouquinho. Você está representando a Adubos Real, uma empresa nova. Queria começar com você. Então, primeiramente, boa noite, né? Para quem não me conhece, sou o Rodrigo Fagundes aí. E, assim, hoje a minha família, né, a gente é um dos sócios da Adubos Real. Legal. E tudo começou lá com meu pai, né, há mais de 40 anos atrás, né? E conforme foi crescendo, primeiro voltaram minhas irmãs e elas ajudaram a potencializar o crescimento, né? E, assim, empresa familiar é muito difícil, bate muito cabeça. Mas, graças a Deus, cada um achou seu espaço e deu certo, né? E com o tempo surgiu o interesse de uma empresa japonesa, a Marubeni. Uhum. A gente conversou e acabou que a gente trouxe eles para o grupo, né? Pro grupo Adubos Real, e hoje a gente é sócio deles e estamos trabalhando. Mas eu, especificamente, não estou dentro da Adubos Real. Eu trabalho numa outra empresa do grupo, da família, né? Que é a Real Incor. Uhum. Ela é mais voltada para a área de construção civil. A gente faz ali galpões aqui na cidade de porte médio aí de 1.000 a 2.000 metros. Não só na cidade, mas também na região. A gente faz muito para a própria Adubos Real. Bacana. Então, a gente está sempre trabalhando junto, sempre trabalhando ali em família. Legal. Deixa eu fazer uma pergunta, já Felipe. aproveitando aqui, porque é curioso que sou, né? Não tem nada a ver com a Adubos Real, essa empresa? Não. E inclusive... Porque eu vi o Real no começo, eu falei, quer ver que constrói para... Daí já quer conectar o empreendedorismo, já constrói para... Não. É que, assim, é até engraçado, porque antes a Adubos Real começou, ela não chamava Adubos Real, ela era Pereira Alvarenga. Aí, E ela não vendia adubo, ela não era uma fábrica de adubo ainda. Ela vendia, até conheci o meu pai, foi o Geraldinho da Purina, né? Que ele vendia ração, tudo. Uhum. Aí quando ele resolveu criar a fábrica, aí mudou o nome para Adubos Real. E desde então, as empresas, meu pai tem esse costume de colocar o Real nas empresas. Inclusive, esse sócio japonês, ele só está na Adubos Real, não está na Real Incor. A Real Incor é só da família. Mas aí acaba que tem inclusive as empresas com outros sócios, seja igual a CP Real, que construiu Greenville e tudo, junto com a CP Engenharia, com o Carlos Pinto. Tem o Real no meio, então a gente costuma colocar o Real. Né? O time que tá ganhando não se mexe, né? Legal. Então só não vamos tirar o Real do nome, tá dando certo. Vamos manter a característica, né? Legal, massa. Muito bom. E André, aí eu queria que para quem não conhece o André ainda, o André é da Prática Fornos, uma empresa super reconhecida aqui na cidade. Por favor, conta um pouco aí sobre vocês, sobre a prática. Tá bom. Eu sou natural aqui de Pouso Alegre, né? Me nasci já faz um tempinho, né? Não vou mencionar aqui, mas eu já adianto que é muito revigorante estar com os jovens aqui, e jovens tão empreendedores, igual o Vitálio, o Thales, o Rodrigo aqui, é bastante energético. Eu fico bastante contente com isso e até dá uma esperança maior para o futuro, ter gente aí que está empenhada não só no próprio negócio, mas também em criar um ambiente melhor para todo mundo. Então, muito orgulhoso de estar com vocês aqui, conviver com vocês na verdade, no NEMPA. Na verdade, é o contrário. Eu, pelo menos, acho que o Felipe e o Rodrigo também. Estar perto de você é sempre uma fonte de aprendizado. A gente costuma brincar assim nas reuniões do NEMPA, lá do conselho, que o André faz parte. O André fica sempre quietinho ali, fica ouvindo. Aí, quando ele fala uma coisinha ali, fez, nossa, os 2 minutinhos do André fizeram total diferença. Sempre pontual, né? Então, é uma honra pra gente, objetivo, André. é cirúrgico. Põe a gente na mesa... Ficar quietinho não é uma opção para mim hoje, pelo jeito. Né? No podcast não tem jeito. Então, tá bom.
Então, eu nasci em Pouso Alegre, passei a vida toda escolar em São Paulo, na verdade, né? Me formei em engenharia, tive alguns empregos lá em São Paulo, mas cedo, quando eu já tinha, sei lá, 28 anos, alguma coisa assim, voltei para Pouso Alegre, já estava para nascer o meu primeiro filho, né? E tive algumas experiências empreendedoras de pouco sucesso, né? Ou de sucesso nenhum, para não dizer que eu quebrei, né? Mas foi muito aprendizado, né? Então, Foram quantas quebras, André? olha, quebra que eu era protagonista, ou estava como coadjuvante, eu conto 7 quebras, tá certo? Eu conto 7 quebras. E é uma história de aprendizado para mim muito grande, né? Uma outra ocasião eu posso... ou ao longo de hoje, ao longo da nossa conversa hoje, eu posso falar de algumas dessas quebras que são lições importantes, acho que para todo empreendedor, né? Saber o que não dá certo e depois é uma prova também de resiliência para ir adiante, né? Mas, de qualquer forma, vou pular as quebras, vou lá direto para a prática, tá certo? Que é hoje onde a gente está empenhado e trabalhando há 34 anos na prática, né? A prática começou com uma empresa bem pequena, né? Com o rescaldo de uma outra empresa que tinha na família, uma serralheria, na verdade, né? E nós começamos lá, o São Cristóvão, não sei se ainda, naquela época chamava Chapadão. Né? Começou com uma serralheria? Começou com algumas máquinas, alguns equipamentos de uma serralheria na família que não tinha prosperado, né? Então a gente fabricava de início uma coisa super commodity, estantes de aço inoxidável, dessa que você dobra, chapa, pinta e monta com parafuso. Mas já tinha tido uma outra experiência anterior na família, né? De panificação, loja de conveniência, e eu estava buscando alguma coisa que envolvesse um pouco mais de tecnologia. Eu sou engenheiro, então a gente pode criar valor pondo arte no negócio ou tecnologia. A arte, para mim, não era opção, né? Então, vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa nessa linha de tecnologia. E começamos a fabricar, depois de alguns anos com a prática, começamos a fabricar equipamentos de padaria, fornos, com essa preocupação de eficiência energética, né? Tivemos muitos tropeços ainda no começo, né? Mas... o fato da gente estar no mercado bom, de eficiência energética, um mercado bom porque comida fora de casa cresceu muito, pôs a gente numa onda boa, né? Então, a gente conseguiu superar a nossa incompetência aí dos primeiros anos, né? E desenvolver, crescer, atraindo gente boa, né? Nesses anos. Se nós fizemos uma coisa só bem, foi atrair gente boa, né? A começar do meu irmão Luiz Eduardo, que entrou comigo ainda com a empresa bem pequena, e, de certa forma, nós fizemos juntos a empresa crescer e desenvolver e ser o que é hoje. Muito bom. O André, eu estava comentando um pouco mais cedo, né? Antes do podcast, eu estava estudando um pouco sobre adubos real, estava estudando sobre a prática, e aí, no meio das minhas pesquisas lá, eu caí num vídeo do YouTube seu, uma palestra que você deu lá na Endeavor, faz uns 12 anos, eu acho, aquela palestra, e lá você, até para nossa audiência, que é uma audiência que tem empreendedores que já têm sua empresa, que querem ir para um próximo passo, e tem pessoas que querem começar a empreender. E você falou uma coisa muito legal, né? Que hoje, você que está aqui, você vê a prática, né? Quantos funcionários vocês têm? 750. 750 funcionários em Pouso Alegre, então uma grande fábrica. E lá você falou um negócio que os primeiros fornos que você fez, você usava peças de Fusca e vidro de Kombi. E aí, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, mas para falar para a nossa audiência, para a pessoa que quer empreender, né, que o começo não é o glamour que a gente vê hoje, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Esse faz parte do nosso storytelling lá da prática, de como é que a gente começou. A gente disse que desde o início tinha tecnologia alemã, porque a gente usava... Não deixa de ser. Volkswagen, né? Tecnologia alemã. Então, tinha... Porque que precisava... Até hoje, um dos nossos carros-chefe é um forno, um equipamento que tem uma caixa de aço inoxidável, com isolamento, uma resistência, uma ventoinha lá atrás e um vidrinho na frente, né? Onde é que eu ia arranjar um vidrinho quadradinho, certinho, para pôr? Vidro de Kombi, né? Vidro de Kombi foi o que nós encontramos lá, né? É o que a gente chama hoje de MVP, né? Exatamente. É o produto mínimo viável, vamos colocar no ar, vamos funcionar e vamos ver como vai ser o feedback dos clientes. O crescimento da prática... Eu não tinha a menor consciência
experiência acho que nem existia a expressão na época, né? Mas foi um MVP mesmo. Com o crescimento da prática, a turma começou a notar que as Kombi da cidade não tinha mais Começou vidro. a sair. Isso aconteceu mesmo, tá certo? Aconteceu. Eu não tirei vidro de nenhuma Kombi. Que tava... Eu ia falar, se você é proprietário de uma Kombi, provavelmente a gente está descobrindo o que Já aconteceu. prescreveu o crime, pode falar agora. Eu fui buscar isso aí nos ferros velhos daqui da região. Depois era o vidro da Kombi e a ventoinha do Fusca, né? Para poder circular lá atrás, né? E eu fui buscar aqui em Pouso Alegre, no ferro velho que tinha por aqui. Depois tive que expandir para Santa Rita, fui até Itajubá buscando. Quando acabou o estoque de vidro de Kombi e ventoinha, meu modelo de negócio estava sob ameaça, né? Aí a gente... É uma brincadeira, mas é verdade. A gente continuou desenvolvendo e buscando, já conseguiu alguma confiança de alguns fornecedores para poder ter equipamentos próprios, né? E fomos crescendo a partir daí. Como eu falei, uma onda boa. Eficiência energética, comida fora de casa. Então, a primeira lição que eu daria aqui, se é que me autoriza, estão falando aí com os jovens, entra no mercado bom, cara, né? Procura um lugar que seja crescendo, que seja alinhado com uma tendência de crescimento, que o potencial é muito maior. Com certeza. Mas Lembrando um pouco disso, eu lembro da história, meu pai conta história, na época eu ainda não estava nascido, né? Que, assim, igual o André no começo, quando a primeira máquina na Dubcel, não tinha condição. Meu pai pegou, assim, era mistura tudo no carrinho de mão. Aí depois tinha uma máquina de adubo que, assim, e máquina de adubo, só para vocês saberem, é um problema muito grande, porque o adubo é extremamente corrosivo, sabe? Porque trabalha com ureia, tudo. Então, ele acaba que corrói o metal. Então, se você pegar uma fábrica de adubo pronta e comprar o maquinário dela, acaba que, assim, você está comprando ferro velho. Então, a primeira que meu pai fez também era uma... Hoje é uma empresa... Hoje a empresa nem existe mais. Mas meu pai comprou a máquina dessa empresa, começou, assim, cheio de problemas também e... No final, vai evoluindo. Abriu o caminho para a segunda geração brilhar agora. Graças a Deus. Muito bom. E aí tem um ponto interessante nisso que vocês falaram, né? Principalmente do começo, né? Que hoje a palavra MVP todo mundo conhece e tal. Só que aí para vocês saírem, né? Desse primeiro teste que foi bem sucedido, vocês tiveram que ir para um próximo nível, né? Então, provavelmente, vocês saíram aí de 0 funcionários, 10 funcionários, 20, 30, 50, 700 funcionários. Não sei quantos que tem lá na Adubo Real hoje, Rodrigo. Tem mais de 1000. Tem mais de 1000 funcionários. E inclusive, é uma dor que eu tenho, né? Estava conversando com... Que nós temos. Não me tire da dor, porque a dor eu sinto... A gente estava conversando, né, lá na Mulher Informa. Hoje nós temos 28 colaboradores. Nós somos uma empresa pequena. A gente é baseado na internet. Só que o impacto que a gente gera é muito grande. E a gente está nesse momento de... Pô, agora, provavelmente, final do ano, a gente vai chegar em 50 ou 60. Só que eu entendo assim, mas para eu chegar em 60, antes de eu contratar, eu tenho que mudar algumas coisas internas em mim, porque senão, quando eu chegar em 60, pode ser que eu e a liderança não está pronta para isso. Eu queria entender como que foi, tanto no Dubcel quanto na prática, essas mudanças gradativas que vocês tiveram como empreendedores mesmo, mais que processo, mas... na cabeça de vocês, o que mudou nesses saltos que vocês tiveram? Vou eu primeiro? Pode falar primeiro. Tá bom. Eu tenho uma crença muito forte que a principal restrição para uma empresa de se desenvolver, seja uma startup, seja uma empresa já mais madura, é a cabeça do líder, a cabeça da liderança, tá certo? E, sem dúvida, o André de 1991 não serviria para gerir a prática de 2025. Então, eu acho que o principal, não tenho certeza, o principal investimento para a gente fazer é em nós mesmos. A gente entender que não sabe tudo, né? Às vezes a gente pode cair nessa armadilha de arrogância, de achar que já sabe tudo, que já tem domínio, mas isso tem que ser deixado de lado, porque senão eu, como empreendedor, vou ser a principal restrição da minha companhia. Isso, uma companhia, principalmente com empresas como as nossas, que querem crescer, desenvolver, a gente tem que estar evoluindo o tempo todo. Eu sou um eterno estudante, mesmo agora com 65 anos, eu vou fazer curso, eu vou aprender, eu vou fazer mentorias com as pessoas
isso continua, né? Ainda mais nesse mundo todo renovado com essa questão digital, de inteligência artificial. Eu tenho que fazer mentoria com uns caras de 20 e poucos anos para poder aprender com eles, e eu tenho feito isso, tá certo? Então, essa questão de você se desenvolver como gestor, como líder de pessoas, né? É uma coisa também muito relevante. Não é só saber cuidar do seu negócio, é saber cuidar das pessoas. Porque quanto mais a empresa cresce, mais você cria uma relação de interdependência com aquele grupo, com o seu time. Muito bom. E Não, eu colocando... Eu vou até um pouco... o André foi mais na linha do empreendedor em si. Eu vou mais na linha dos funcionários que estão com a gente. Assim, é muito importante, paga um pouco mais caro, mas traga gente boa para estar do seu lado. Uma empresa com um gestor fraco, mas pessoas boas do seu lado, ela roda. Vai daquele jeito, mas roda. Mas uma empresa com um gestor muito bom, mas pessoas fracas, ela não anda. Porque aí... porque você não dá conta de fazer tudo. Sim. Então, acaba que no final você vai migrando de algo mais operacional, né? Porque a gente, quanto menor a empresa, você acaba que faz muita coisa operacional. Tem essa questão também do desapego do operacional, porque a gente somos os pais daquela empresa, né? E o empreendedor tende a ser meio centralizador. Centralizador. Né? Você é o pai, você não quer difícil, né? deixar seu filho na mão de outro, né? Sim. Então, é muito difícil entregar esse bastão. Então, um jeito de facilitar é você tendo pessoas muito boas, que você tenha confiança para passar esse bastão. Mas é algo que é muito difícil de trabalhar, assim. É com o tempo, você vai aprendendo e vai vendo que às vezes as pessoas fazem até melhor do que você. Porque você não consegue fazer tudo 100% bom. Mas é mais importante do que você saber fazer... lógico que você tem que saber fazer como se faz o processo. Mas mais importante de você ser o mestre em fazer aquele processo é você ter o mestre que faz aquele processo. Porque aí você vai ter vários mestres ali, várias pessoas extremamente boas em cada função, e você vai direcionando as pessoas. Eu tenho um hábito meio estranho, cara. Eu gosto muito de ler livro, né? Isso é estranho, hein? Não, hoje em dia é estranho, né? Mas é de página? Se for de página, é mais estranho. São muitas papel? pessoas. Eu gosto de ler livro, mas o estranho é que eu gosto de ler o mesmo livro várias vezes. E tem um livro que eu tô lendo ele pela 4ª vez, que é de um cara chamado... o nome do livro se chama Empresas Feitas para Vencer, do Jim Collins. Eu tô no capítulo 3 ou 4 e ele fala exatamente isso, que as empresas de sucesso lá, que ele conta no livro, né, da pesquisa que ele fez, que ele entendeu que a liderança, eles se preocupam mais em contratar gente boa para depois ir para a etapa do como, né? Como fazer. Cara, o mais importante é ter gente boa, gente qualificada. Como vai fazer? Cara, as pessoas... Aí depois a gente ajeita. O Jim Collins usa a expressão ter as pessoas certas no ônibus. Exatamente. É isso que ele mesmo. fala. Exatamente. Cara, eu tô vivendo... Digo, como minha empresa é um restaurante, né, aqui em Pouso Alegre, e hoje a gente tem 42 funcionários. E eu tenho, nos últimos 2, 3 anos, estudado, liderança, porque é impossível dar o próximo passo. Eu tenho até pessoas que já chegaram e falaram, eu quero investir no restaurante, né, vamos abrir em outro lugar. Eu falei, cara, não é o momento. Porque se eu não tiver a minha base de liderança formada, e eu estou nessa escalada há um bom tempo, mas é impossível ter o crescimento se a gente não fazer isso. E assim, acho que daí cai um pouco naquela questão do como formar líderes, né? Eu acho que pode ser até uma pergunta interessante, porque depois que você tem uma base de líderes que vai junto com você, você consegue dar talvez os passos da escalada, igual eu estou comentando aqui sobre o restaurante. Sem as minhas lideranças, impossível. E eu estou nessa, acho que todas as pessoas que estão empreendendo têm essa questão. Mas como vocês lidam com essa questão da escalada da liderança, identificação de liderança? Hoje, talvez com a equipe grande que vocês já construíram, outras pessoas auxiliam nessa formação e nessa identificação de líderes. Mas o que vocês têm sobre essa questão de formação de lideranças? Que eu acho que é legal. O que vocês viveram, que vocês podem dar de exemplos, enfim. Então, nesse aspecto, eu acho que uma coisa muito relevante é quem que eu estou trazendo para dentro, né? Quem eu estou levando para dentro? Qual é o potencial da pessoa que está entrando aqui?
principalmente se for um cargo administrativo, já com potencial a virar um cargo de liderança. Então, identificar as pessoas certas para trazer para dentro, pessoas que sejam alinhadas com seus valores, né, que possam estar alinhadas com os valores da companhia, porque não adianta você desenvolver pessoas lá dentro que depois não tenham um fit em termos de valores com você. Então, trazer as pessoas certas é um desafio muito grande, né, porque a gente ainda a gente não conhece, né, não conviveu com essas pessoas quem está entrando, mas é um ponto crítico. Outra coisa, eu tenho que dar espaço para a liderança aparecer, né? Se eu for o líder que toma todas as decisões, eu nunca vou desenvolver liderança dentro da minha empresa porque não precisa. Eu não preciso, eu já demonstrei que eu não preciso, porque eu assumo para mim todas as decisões. Então, criar espaço e saber que, às vezes, as decisões vão ser diferentes da sua. Pode não ser nem melhor nem pior, mas vão ser diferentes das suas decisões. Essa aceitação, né? Aceitar, né? Porque senão você não vai escalar. Senão você, como eu falei, você vai ser o teto da sua empresa, né? A questão de dar formação constante para o pessoal, né? Identificar gaps nas pessoas e criar oportunidades dessa pessoa se desenvolver, seja através de cursos, de mentorias, de viagens, às vezes, né? Vai numa feira, vai visitar um fornecedor, vai aprender com o fornecedor. Cada mercado tem sua particularidade, né? Mas expor esses líderes para essas situações do mundo fora, né? Porque se você for seu ponto de ligação com o mundo fora é você está condenado a ficar nessa posição a vida inteira. Você dá visibilidade para a liderança, né? Dá visibilidade. Eu estou entendendo, né? isso que você está falando. Também, claro. Sim. Muito bom. Exatamente Muito tudo que o André falou. Eu acho que eu não tenho muito a acrescentar. E além, talvez além de tudo isso que o André falou, você também trazer benefícios também ali para a pessoa, assim, não só financeiro, lógico, mas também os méritos, porque muitas vezes o líder acaba puxando os méritos muito para ele e não deixa para as pessoas brilharem, né? Que é o espaço que o André falou, né? Dar espaço para as pessoas brilharem e também dar os méritos para as pessoas. Falar, olha, mostrar para todo mundo, olha, é ele que fez esse projeto, ele que tocou, ele que está na frente, parabéns, vamos seguir para o próximo, mas assim, dar o espaço e o reconhecimento, que eu acho que não só a parte financeira, mas você ser reconhecido dentro do lugar é muito importante. É muito importante para manter a pessoa, sabe? Com certeza. Legal. Muito bom, muito bom. E isso pode ser, claro, uma atitude, né? Parabéns, Sim. deixar. Mas a gente tem que criar processos também para isso acontecer. Processos para ver o reconhecimento. Seja um reconhecimento de honrar a pessoa, honrar a contribuição e reconhecimento pecuniário, em dinheiro também, né? Isso é muito relevante. Nós temos um mote lá na prática. Há tempos atrás a gente pensou o que é o nosso momento do gol, o que motiva a gente, né? Claro, tem a parte de equipamentos para cozinha, a gente acha que tem um propósito muito importante, ajudar a fazer comida de qualidade sem desperdício. Isso faz parte dentro desse contexto de motivar as pessoas, né? Saber que você está envolvido num objetivo, vocês como time, o time está envolvido num objetivo importante. Estamos falando de alimentação. Aqui tem alimentação também. Nós estamos falando, nós estamos de certa forma em duas pontas, complementares, né? Da mesma necessidade humana que é comer, né? Então a gente tem Os três aqui. Pensa bem. É verdade. E ele emagrece. Na verdade, vocês engordam e eu emagreço. A gente engorda e ele emagrece. Tá fechado aqui, Vamos falar de comida, então. Né? Ciclo completo. Ciclo da Eu acho que dá para as pessoas a noção de que o que nós estamos fazendo lá de manhã até de tarde é importante, né? É importante, é relevante. Nós estamos alimentando gente. Nós três aqui, ele está querendo continuar alimentando, mas manter a saúde também, né? Então, dá noção para o time todo que o que nós estamos fazendo é muito importante, ajuda a criar motivação, né? Para o pessoal. Isso é bem relevante. Exatamente. É aquele negocinho que às vezes a gente acha bobo, né? Na hora que vai estudar empreendedorismo, que é a missão, a visão e os valores. E assim, que muitas vezes o pessoal faz só por obrigação, escreve no papel qual que é a sua missão, qual que é a sua visão e quais são os valores. Só que assim, você tem que deixar todo dia claro Viver na prática isso. Isso, todo dia prático, não só pros não só na prática.
Não só na prática. Não só para os colaboradores, mas também até para os clientes, para saber que eles estão também nessa função igual a nossa, é levar exatamente a comida para o mundo, é levar a tecnologia para o campo e para o produtor conseguir produzir mais e alimentar o mundo. Esse é o nosso propósito lá dentro. E a gente tenta deixar bem claro isso para os nossos funcionários, que eles não estão só apenas vendendo adubo, vendendo um insumo agrícola. Ele está participando grande, né? Dessa cadeia. Ele está alimentando o mundo, ele está diminuindo a fome no mundo. Cara, mas eu acho muito doido que missão, visão e valores, no começo do empreendedorismo, a gente fala, cara... No começo é um sapo. Só que depois de um tempo, passa a ser a base mesmo. Cara. É a partir do momento que você começa a ter lideranças para essa galera educar as pessoas, cara, né? Se não tem, você fala, cara, isso é fundamental. Daí a gente volta e fala para quem está começando, visão, missão, eu falei, mas isso aí não serve para nada agora, mas um dia vai servir. Porque se você não tem essa base, eu falo bastante agora, eu estou vivendo muito isso porque eu pego lá o manual de cultura da empresa e eu falo para o líder, falo, cara, qualquer orientação que você for dar para o funcionário tem que ser baseado nisso. Exato. Né? No que a gente acredita, no que a gente entende que seja bom ou ruim aqui dentro, o que a gente aceita ou não aceita. Perfeito. Né? Então, acho que esse é o... Eu acho que essa... Cultura é tudo, né? Cultura é tudo, como você falou, né? Cultura é tudo. Até come estratégia no café da manhã. Virou moda essa frase agora. Virou moda isso aí, mas cultura é tudo. E eu entendo hoje, nessa fase que a empresa está, o meu principal papel é garantir que os valores estejam lá, disseminar os valores, trabalhar, ser exemplo para os valores que a empresa tem, né? Porque às vezes, como falamos no começo aí, faz uma lista, põe na parede, escreve, ou fala em algumas casos, ou escreve em alguns momentos, né? O que você faz tem uma prevalência tão grande quanto em relação ao que você fala, que existem momentos da verdade que o time todo vai estar olhando para você, tem aquele valor. Eu vou atender o interesse particular daquele momento ou vou trabalhar alinhado com os valores? Sim. Isso, como líderes, eu acho que é um papel muito importante para ter um time coeso, um time íntegro muito bom. Em múltiplos aspectos. Eu acho que esse tempo aqui que a gente está conversando, a audiência que vai ver esse podcast ou vai ver o corte, se você entender as nuances do que está sendo falado aqui, é um aprendizado muito grande. Só para recapitular algumas coisas aqui que a gente conversou, né? O André falou rapidamente aí da 7 quebras, né? 7 quebras é muita coisa. Por trás aí de 7 quebras, uma trajetória familiar envolve frustração, família, né? Isso é muito complicado. De repente, eu vejo aqui em Pouso Alegre, eu passo aqui na avenida, nas ruas, eu vejo um ponto, passa um ano, eu vejo um outro ponto totalmente diferente. Isso significa que talvez o empreendedor ali não deu certo o negócio, aconteceu algum problema ali que ele acabou fechando a empresa. E aí esse cara desiste de empreender. Você que já passou por isso, André, eu também já passei, eu quebrei 3 vezes. E eu falo que assim, as minhas 3 quebras foi meu maior aprendizado para a empresa que eu tenho hoje. Assim, nada paga isso. Só que muitas pessoas param no meio do caminho, seja por medo de quebrar de novo, seja por julgamento dos amigos, da família. O que vocês podem falar sobre a galera que está querendo começar, tem medo de fracassar, ou que já fracassou e não quer começar de novo? Eu vou começar falando para os meus fornecedores. Tá? Eu quebrei 7 vezes, mas não tem mais perigo, não. Vocês podem ficar tranquilos. Agora o negócio está sob controle. Tá bom? Eu acho que não é o fato de quebrar em si, né? É o fato da resiliência. O quebrar é a oportunidade de aprendizado. Se você puder aprender sem quebrar, é melhor. Tá? Você aprende com as minhas quebras, né? Aprende com as várias razões, de muitas histórias de empreendedor. Então, não faz parte do trajeto essa obrigação de quebrar. Então, tá eu certo? estou ficando preocupado aqui, que eu falei, não será precisa, que eu tenho que quebrar não para precisa, dar certo? não precisa. Senão Tomara que não aconteça, porque é ruim. Viu? Não precisa. Presta atenção nas quebras dos outros. Hoje, esse conteúdo de empreendedorismo é muito maior do que há 35 anos atrás, né? Então, hoje a gente pode aprender, pode se preparar. Empreendedorismo passou a ser uma disciplina, né? Então, isso aí justamente previne todas essas... Exato. Então, mas de qualquer forma, existem reveses, existem dificuldades.
mesmo numa empresa de sucesso, existem noites sem dormir, tá certo? E a gente tem que ver se é o nosso perfil mesmo. Exatamente. Pode fazer muitas outras coisas que são igualmente Exato. importantes, que não seja Exatamente. ser empreendedor, né? Exatamente. Mas para ser empreendedor, tem algumas características que fazem parte, né, que estão inerentes ali, porque você às vezes está sozinho, às vezes você não tem, quem tem sócios, ótimo, mas mesmo assim Sim. tem seus desafios, né? Então a gente tem que entender que não são só flores, né? Existem dificuldades. Empreender é bom, mas não é gostosinho, né? Mas- assim, Tem um lado oculto ali. Mas que eu aí- acho que assim, até para vocês, para a gente enriquecer mais, tem aquela frase: o Brasil não é para amadores. é mais difícil ainda. Então, e até dentro do que vocês viveram, o que vocês, enfim, compartilha junto com essa pergunta dele, mas o que vocês acham que uma pessoa que está iniciando, que ela deve ter muito cuidado, né, nessa trajetória do abrir um negócio, por exemplo? Eu acho que, assim, é igual o André falou, acho que é o ponto mais importante. Empreender não é para todo mundo. Assim, a pessoa tem que estar muito disposta ali a dar sua vida naquele negócio. E tem que ser uma pessoa muito esperançosa, segundo São Agostinho, né? São Agostinho dizia que a esperança tem duas filhas, né? A indignação e a coragem. O empreendedor tem que ser muito esperançoso, porque você tem que ter muita indignação com um problema, né? Para atacar aquele problema. Sim. Só que, assim, não basta ter a indignação, você tem que ter a coragem também. Porque se você só tem indignação, você não age. Então, assim, o André ele não desistiu na primeira, não foi na segunda, não foi na terceira, não foi na sétima. E se quebrasse mais vezes, eu tenho certeza Não, deixa para lá. que, Já tô que bem. continuaria. Se Deus quiser, não vai mais já fazer essa etapa. Mas, assim, é um perfil de pessoa. Se você não está disposto a isso, se você prefere algo mais seguro, tudo bem, não tem problema nenhum. É isso. Só que assim, que tem muito no mercado financeiro, a gente vê muito isso, a questão do risco-retorno. Se você está disposto a correr esse risco de empreender, sua chance de ganhar, não quer dizer que você vá ganhar mais, mas sua chance de ganhar mais, às vezes, é muito maior do que Isso aí. a de só ser um funcionário, né? Só ser um funcionário, na verdade, de ser um funcionário, que é importantíssimo para as empresas. Assim, todo mundo tem seu papel na cadeia. Sim. Quem corre mais risco tem, às vezes, chance de ganhar mais. E tem um ponto legal que o André falou no começo também, que é esse mindset de desenvolvimento, né? Eu vejo, conversando com os empreendedores, eu vejo que a galera que é muito bem sucedida é a pessoa que ela não perde essa sede de aprender coisas novas. Seja na sua vida pessoal, seja no trabalho. E isso é fundamental, né? Ver o André que tem uma empresa bem sucedida, ele está falando que ele está aprendendo com pessoas jovens sobre IA, né? Que ele está deslumbrando para a empresa alguma coisa que a IA, em algum momento, vai impactar o negócio dele. Né? Então, isso é muito importante. Aí eu queria virar um pouco a conversa aqui para a gente falar sobre o NEMPA, para a gente falar sobre o cenário de Pouso Alegre para o empreendedorismo, para a inovação, para a tecnologia. E de tudo que a gente conversou aqui agora, né? Por exemplo, você que quer começar a empreender, você tem o suporte do NEMPA. Né? O Rodrigo foi um dos fundadores do NEMPA junto com o Igor, né? Lá em 2019, né, Rodrigo? 2019. O André, ele faz parte do conselho do NEMPA com a gente, então, orientando, puxando nossa orelha de 3 em 3 meses ali. Então, você que quer começar a empreender, você segue a gente lá nas nossas redes sociais, aqui no YouTube, no Instagram. Manda mensagem para a gente no inbox. De repente, você tem uma ideia, de repente, você já começou um negócio. Tem o Felipe, tem uma diretoria preparada para atender você, seja qual estágio de negócio que você esteja, tá ok? E aí, nesse ponto, eu queria entender com vocês, para quem quer começar a empreender, vamos pensar assim, no mercado do André, que é um mercado de indústria, né? Você vê que tem oportunidades para quem quer começar a empreender no mercado de indústrias? Aí eu estendo para você também, Rodrigo, no mercado de adubos. Eu queria entender, alguém que está começando, você vê oportunidades ou vocês veem que,
vai para um outro lado, sempre tem oportunidades. Queria entender isso com vocês. Até para você também, Felipe, no mercado de restaurantes. Não, com certeza. Vamos contribuir. Não, sempre tem oportunidade. Isso daqui, assim, toda empresa, assim, a gente vê, por maior que seja, tem gargalos nas empresas que às vezes um pensamento novo, às vezes uma estratégia nova pode suprir esses gargalos. Então, assim, se você tem disposição, vontade de estudar, porque informação é importantíssimo para o empreendedor, tem vontade de fazer, cara, toca o barco que você vai conseguir. Porque, assim, tem oportunidade, eu acredito que o André vai falar o mesmo, tem espaço para todo mundo no mercado. Sim. Então, talvez não exatamente o que a gente está fazendo, talvez. Talvez tenha alguma coisa que às vezes a gente não está vendo que a pessoa possa ver, talvez. Assim, tem oportunidade para todo mundo. Legal. Acho que são, assim, principalmente a gente abordar bastante sobre barreiras de entrada. Eu falo sobre o meu mercado. Meu mercado, eu vejo que as barreiras de entrada para se ter um restaurante japonês, muitas vezes a gente fala assim, por que não tem um monte de restaurante japonês em Pouso Alegre? Eu sei responder, porque eu conheço as barreiras de entrada. Então, talvez, quem não está imerso no mercado não consegue identificar as dificuldades que tem por trás do universo de restaurantes. Inclusive, participo de mentoria de restaurante, que tem 300 donos de restaurante, e eles todos vivem os mesmos problemas, com certeza, né? A questão de mão de obra, a produção do alimento, ela ainda é muito manual, né? Acho que vai demorar bastante, até brinco com a turma lá, pessoal, vai demorar bastante para uma IA conseguir fazer um sashimi cortado desse jeito. Não duvido. Mas você Seria já viu, sensacional. Você já viu lá no São Francisco que está acontecendo já, né? Tomara. Com carne e tal. Que a galera tá imprimindo, Então, mas aí complica. bife para comer. Aí complica o negócio. Mas assim, até chegar em Pouso Alegre, eu acho que ainda tem tem bastante tempo. Tem uma jornada. Mas eu acho que essa análise de barreira de entrada, e talvez trazer isso um pouco, né? Quais são, às vezes, as barreiras que você identifica dentro dos mercados? A gente sabe que indústria, por exemplo, acredito eu, um aporte financeiro muito alto para financiamento, às vezes, de equipamentos, linhas de crédito. Então, acho que talvez isso seja uma grande barreira de entrada. E eu não sei o quanto que o cara tem que ter de caixa para conseguir, né? Por mais que seja um mercado, concorrer, às vezes, com uma China, né? Que coloque equipamentos. Você pode até contribuir com a gente. O que você vive nesse sentido de essas barreiras de entrada dos segmentos de indústria que você vive, né? Barreira de entrada é ótimo para quem já entrou, né? Para quem já entrou que fica protegido, né? Então, às vezes você está no mercado, você ter conseguido penetrar no mercado que existem barreiras de entrada, sejam tecnológicas, sejam de certificação, sejam de natureza de investimento, volume de investimento. Se você já está lá, é um belíssimo benefício, tá certo? Mas tem que pular esse muro, pagar esse pedágio, né? Então, isso faz parte, né, da gente ter barreiras à entrada. Não é criar, porque aí seria uma coisa ilegal, né? Mas você está no mercado que naturalmente está protegido por barreiras, é muito mais favorável do que você estar no mercado onde a competição é livre e todos vão ser mercados de commodity, né? Então, resposta à indústria, você tem domínio tecnológico de alguma coisa, você tem um conhecimento específico sobre alguma coisa que possa ser aplicada, grande parte das fontes de inovação vai ser conhecimento, vai ser saber fazer coisas, vai ser saber aplicar IA em alguma situação, outros recursos digitais, né? Na parte mecânica, eu acredito que não tem muito mais coisa para ser feito. Mas é claro que eu posso ter um domínio, por exemplo, de tecnologia de micro-ondas, como é o nosso caso lá, que é complicado, que não é todo mundo que vai entrar nesse assunto. Então, eu acho que estou falando de indústria, estou falando de produto físico, estou falando de engenharia, né? Existem muitas oportunidades dentro dessa linha de produtos engenheirados para a indústria também. Indústrias novas surgem a cada momento, né? O empreendedorismo também ele pode acontecer numa startup, né, num cara que está começando, mas você pode ser empreendedor dentro da empresa que você está trabalhando hoje. Não é um tesouro ter empreendedores dentro de casa, né? Então, sempre ter empreendedores dentro de casa é muito forte, tem muitas oportunidades.
de você também, sendo empreendedor, convida você a venha ser empreendedor aqui na prática também. Tem muitas oportunidades que são vislumbradas na hora que a gente está imerso dentro de um determinado mercado. Isso é muito interessante, né? Lá na Mulher Informa, a gente está fazendo o primeiro vesting com uma colaboradora, né? Então, a gente tem uma colaboradora com bastante tempo lá com a gente e a gente fez o convite para ela se tornar sócia da empresa. E por que ela está se tornando sócia? Porque ela tem exatamente este perfil empreendedor e ela está tocando a operação sozinha. E isso é uma coisa que faz muito sentido. No meu caso, lá no digital, né, que as barreiras de entrada são baixas, né? Então, a gente lá hoje a gente está sofrendo ataques de cópia. Então, a galera está copiando nossas páginas, copiando nosso produto e vendendo por 1/10 do nosso preço. Então, a gente inovar para gerar valor para a aluna e ficar imune a esses ataques de pirataria é o que a gente está entendendo que é o que vai fazer as pessoas continuarem no mercado ou não, né? Mas é um desafio interno que a gente tem lá. Tem alguma pergunta, Felipe? Não, e só para acrescentar um pouco também, um exemplo, por exemplo, você vai começar, você também não vai querer fazer exatamente o que a prática faz, o que exatamente o que a Duplo Real faz. Nem faz sentido, né? Não faz sentido, você não consegue, assim, a princípio. Mas, por exemplo, o que a gente vê, várias revendas pequenas de bairro que acontece. Sim. Então, a pessoa começa ali. E foi a forma que meu pai começou lá atrás. Então, assim, tem oportunidade no nosso mercado ali. Basta querer. Às vezes pode começar com uma revenda do André ali. Exato. Não é necessariamente um concorrente também pra gente. Pra gente é bom, a gente vende para essas revendas. É um parceiro. E quanto o mercado estiver mais aquecido, é melhor. Porque é também melhor para o nosso cliente. Porque ele instiga a gente a melhorar. É melhor pra gente, porque você está competindo ali. Se você está acomodado, não tem nenhuma competição, você vai gerar um produto pior, porque você está ali na sua zona de conforto. Para o teu cliente é pior. E a partir do momento que gera essa competição, faz você e o seu concorrente melhorarem juntos para entregar um melhor produto para o consumidor final. Então, assim, quanto mais gente, melhor. E tem espaço. Só no... Assim, igual a prática, igual a Duplo Real, é com o tempo que você vai conseguindo. A prática tem quantos anos? 34. 34. A Duplo Real tem mais de 40. Então, muito bom. Leva um pouco de tempo para chegar lá, né? Exato. Deixa eu fazer uma pergunta, até conectando um pouco com o que o NEMPA tem como propósito, que é essa questão do crescimento e desenvolvimento da cidade. A gente é extremamente privilegiado na região que a gente está, nas condições que a gente tem. Tem um eixo aqui, né, da Fernão Dias, enfim, temos tecnologia próxima. E muito se fala, né, sobre o desenvolvimento da região, inclusive a atração o buchicho do tal do aeroporto parece que está renascendo por alguns, né, a gente vê nos bastidores aí o pessoal comentando. Então, assim, é uma cidade que vai crescer muito nos próximos anos e nós estamos aqui. Então, acho que a gente é muito privilegiado nesse sentido. A gente poderia estar numa outra região que não vai ter esse desenvolvimento. Então, assim, até fazendo uma conexão com o NEMPA e o que vocês acreditam que é necessário, de, às vezes, uma infraestrutura, seja de pessoas, de desenvolvimento de, sei lá, que seja universidades. O que vocês entendem que vai ser necessário nessa jornada dos próximos 10 anos, que o NEMPA quer estar também imerso, auxiliando nesse desenvolvimento, mas conectando com o negócio de vocês, as dificuldades que vocês acham que vocês vão enfrentar nesses próximos tempos, falando um pouco de futuro e região? Eu acho que o NEMPA começou do jeito certo, tá certo? Com as pessoas certas, né? Com as pessoas aí que estão empenhadas, que têm a vivência de serem empreendedores, né? Esse é um ponto assim muito relevante. Eu testemunho, né? E agradeço a vocês todos aí pelo empenho em fazer isso acontecer. A gente tem que dar um troféu para vocês. Vamos mandar fazer esse troféu em breve aí para vocês. Não, uma estátua, uma placa, pode ser estátua ou troféu. Vai ser um busto, na verdade. Tá ok. E é outro ponto que eu acho que é muito forte também, é uma visão de futuro, né? Isso vale para o empreendedor. O empreendedor é até hoje uma das principais ferramentas que eu uso como líder na empresa, é
ter uma visão compartilhada, né? Ter uma visão que não é só minha, mas que é colocada para o grupo aderir, uma visão que faça sentido para todo mundo, né? Então, isso é uma ferramenta de liderança muito importante. Você criar uma visão junto com o seu time que motive a todos, né? Esse ponto talvez seja um outro ponto aí que fez muita diferença na vida da prática, quando eu criei uma visão lá em 1998 num programa do Sebrae. Por sinal, o Sebrae é um ótimo parceiro, eu sempre estou testemunho da ajuda que o Sebrae respondeu. E parte do que eu estou fazendo hoje, participar aqui, é dar give back. Give back para o Sebrae, give back para a sociedade, porque eu tive ajuda, porque eu tive apoio. O Sebrae continua lá para alguns tipos de apoio, para alguns outros tipos de apoio. Nós temos o NEMPA aqui para ajudar. Mas esses jovens que estão compondo o NEMPA, a diretoria, que dedicam aí como voluntários boa parte do seu tempo, eles têm uma visão. Vocês têm uma visão. Então, a partir dessa visão de uma Pouso Alegre mais empreendedora, de uma Pouso Alegre melhor, a gente desdobra isso aí em muitas atividades e a cada momento vai ser um desafio, uma contingência, mas aquela visão, onde a gente quer chegar, é que eu acho que é o motivador e o direcionador principal para nós. Então, se eu for falar das dificuldades que nós temos hoje como empreendedor, hoje são uma, amanhã pode ser outra, tá certo? Mas a gente saber onde quer chegar e manter e ser isso uma coisa que inspire a nós mesmos, né? Que vale a pena para nós e vale a pena para as pessoas que estão com a gente. Isso é poderosíssimo. A gente, como NEMPA, um dos principais pontos é a gente criar esse ambiente, né? Esse ambiente de empreendedorismo, de inovação. Quando eu voltei de São Paulo para cá, eu senti muita falta disso. Eu falei assim, nossa, eu convivi muito tempo lá em Santa Rita, eu ia almoçar lá no restaurante do bairro Santa Rita, eu via a mesa do lado, a galera conversando de tecnologia, conversando de inovação. E Pouso Alegre, eu via que tinha muitas ilhas, né? Micro-ilhas, panelinhas ali, e o nosso papel do NEMPA é a gente criar esse ambiente para o jovem. Como a gente falou, não é para todos os jovens, mas o jovem que quer empreender, poxa, ele ter um ambiente para ele dar os primeiros passos e ter o apoio necessário que ele precisa para despertar a jornada dele empreendedora. Né? E eu acho que, assim, na verdade, o NEMPA é para todos os jovens, porque quando eu falei que o empreendedorismo, assim, criação de empresa, não é para todos, mas o empreendedorismo em si é para todos, porque é o empreendedorismo dentro das empresas, né? Com certeza. Então, eu acho que eu compartilho muito do que o André falou. A gente... O maior desafio... Porque os problemas vão acontecendo, mas o maior desafio nosso é manter o propósito que a gente criou, né? Constância no propósito. E colocar na cabeça de todos os colaboradores aquele que é para isso que a gente está ali, que esse que é o propósito. Então, esse é o maior desafio com o tempo, né? Manter a cultura também, né? Manter tudo, os valores ali. Voltamos de novo, visão e valores. Voltamos. Cara, a base. E ser empreendedor, né? Ser empreendedor é atender uma necessidade básica para o desenvolvimento de uma comunidade, de um país, da humanidade. Né? Empreendedor no sentido de criar uma visão de futuro e batalhar para essa visão se tornar realidade. Se for preciso, juntar as pessoas ao seu redor para tornar aquela visão realidade. Esse eu acho que, uma vez me pedi definir o que é um empreendedor para mim. Empreender para mim é ter uma visão de futuro, um grupo que compartilha aquela visão e transformar aquilo lá em realidade. Toda realização humana começa onde? Começa aqui, né? Começa na cabeça. Numa visão de onde é que eu quero estar, como é que eu quero que o mundo seja daqui a algum tempo, né? Isso é muito poderoso, como eu já tenho repetido aqui. Exatamente. É aquela linha, né, André? Tipo, se você só ganhar dinheiro, chega um ponto, você vai ganhar o suficiente lá, você está tranquilo e vida que segue. Mas se a partir do momento que você tem um propósito além disso na sua cabeça, isso vai estar sempre te movendo para mais, para querer ajudar mais a comunidade. Tem coisa mais gostosa de poder ajudar? Igual a gente participando aqui no NEMPA, vocês como diretores, eu quando criei junto com o Igor. Assim, em questão
a gente não ganha nada para estar aqui. Sim. A gente está aqui porque a gente quer ver o desenvolvimento dos outros. A gente quer ver a nossa cidade, nossa região se desenvolver. E a gente quer fazer parte disso, quer ajudar nisso, né? Estando na CIPA, o André é hoje diretor da CIPA, eu fui no passado. Eu gostava muito disso, eu tinha um contato com as pessoas. E eu estava lá porque eu queria ajudar. Eu queria que o meu trabalho pudesse desenvolver outras pessoas junto comigo. E acaba que quando a gente desenvolve as outras pessoas que estão junto comigo, acaba que para você melhora também, porque seu ambiente todo melhora. Então é aquela relação de ganha-ganha. O NEMPA no começo, o NEMPA é um caso de empreendedorismo. Sim, o NEMPA é um caso de empreendedorismo. Quando juntou eu e o Igor, que o Igor chegou, bateu na porta da CIP e falou, vamos criar o NEMPA. Eu, na época, presidente da CIPA Jovem, falei, meu Deus, vamos embora. Vamos tocar o barco. E a gente pensando o que a gente podia fazer, dando cabeçada. Aí a gente fez... a gente levou os empreendedores na faculdade, porque a gente via que as faculdades, às vezes, era muito didático, só que muitas vezes muito distante do mercado de trabalho. O André, nossa, ajudou a gente, foi em várias, conversar com o pessoal, passar informações. E depois a gente foi também, fez as Olimpíadas. A primeira, nossa, era cabeçada atrás de cabeçada. Lembra a gente lá no shopping? Nossa, organizando. Aquilo foi complexo, hein? Virando noite lá pra fazer a feira. O André lá... Eu só fui lá e falei, pra mim não foi nada complicado, não. Só falou. Você nos encorajou. Só falou. Aquele evento foi muito importante. Eu entrei no NEMPA porque eu fui mentor de um dia lá do evento. Foi mesmo. E eu fiquei assim, nossa, cara, que legal que tá acontecendo isso. Quero saber mais, né? Eu quero ajudar também. Muito legal. E assim, foi até engraçado na palestra do André, quando o André começou a falar... Meu pai, pô, ele foi lá, ele olhou assim e falou, NEMPA, o que é NEMPA? Porque ele tá focado no trabalho, né? O que é NEMPA? Aí até a feira, eu falei, pai, vai lá na feira. Foi, né? Porque vou ver o filho lá, né? Chegou lá, ele foi quietinho. Quando veio, olha, ele tá com um caderninho assim, prestando atenção na palestra do André, só anotando tudo que o André falou, olha só. Pegou o caderno. Todo mundo, pega todo mundo. Aprendendo sempre, todos podemos aprender, eu tenho certeza que eu tenho muitíssimo a aprender com seu pai, mas não tenho nem dúvida. Mas eu acho muito... Aí depois vem os desafios do empreendedorismo. Assim, teve todos os desafios nesse primeiro ano, assim, se for falar. Aí veio a pandemia, que foi um ponto chave pro NEMPA ali. Foi uma hora que a gente batalhou. E assim, a gente podia muito bem ter parado o NEMPA naquela época. Mas a gente falou, não, vamos manter porque é muito importante. Mantivemos as Olimpíadas. Sim. Nossa, aí online, foi né? Online. Aquela online, nossa, né? Foi assim... Foi um desafio. Foi um desafio aquela semana. Gigantesco. Mas no final das contas deu certo e a gente vê assim, muitas pessoas, às vezes o projeto ali não deu certo, mas ele teve aquela vivência. Não precisou quebrar. Não, é uma vivência ali de como criar o seu negócio. Então, assim, foi um projeto muito bacana do NEMPA. E igual eu tava falando, vocês perguntaram a questão das pessoas no começo, que é a dificuldade. Foi a questão da passada de bastão. É a mesma coisa na empresa. Eu vi que eu tava lá no NEMPA e eu vi assim, eu e o Igor sozinho e o Anderson, o Sebrae até nos apoiou muito, o Anderson teve com a gente do lado, assim, se não fosse o Sebrae, dificilmente a gente estaria aqui conversando. Mas a gente viu que só a gente ali, assim, não ia dar conta, não ia conseguir abraçar. A gente precisava de outras pessoas. Sim. A gente trouxe vocês e vimos que estava na hora de passar o bastão, sabe? E a vida é assim, e na empresa também é assim. Tem hora que os nossos, voltando lá para o começo, a gente não dá conta de fazer tudo. A gente tem que passar o bastão para pessoas melhores que a gente. Passou e olha o que vocês estão fazendo. Vocês estão desenvolvendo esse podcast, vocês estão desenvolvendo... Conseguiu, através da política, trazer um hub aqui para Pouso Alegre, que é um fato, assim... absurdo. Então, o que vocês estão fazendo agora na frente, a gente começou lá atrás, mas o que vocês estão fazendo aqui, vocês estão de parabéns. E logo terão outros diretores, outra galera continuando o legado e que começou inspirados com vocês, por né? vocês. E a gente falou muito sobre, acho que o último ponto assim que eu queria, porque a gente está chegando no nosso final, mas a gente falou muito aqui sobre propósito.
E a gente hoje tem uma realidade, pessoas de entre 18 e 30 anos, que são as que estão formando essa mão de obra ativa do Brasil nova, né? E com essa ascensão de redes sociais e celular, as pessoas hoje se conectam muito ao propósito das empresas. Então, eu acho que fica um ponto aqui da importância que é isso, que muitas vezes a gente fala, vou abrir só uma loja só para vender roupa. Cara, se não tiver um propósito por trás, você não consegue atração. Tenho certeza que a atração que vocês têm de colaboradores lá, hoje vem muitas pessoas querendo trabalhar lá, porque existe o propósito por trás. Eu acho que isso é uma coisa que tem que desenvolver cada vez mais. Então, talvez a palavra visão, propósito, foi a mais falada aqui, e a gente deixa como Muito bom. uma palavra aí para que realmente os empreendedores entendam que abrir o negócio, seja através do NEMPA, seja pessoalmente dentro de uma empresa, mas se ela não tiver o propósito, pode ter certeza que ela não vai ter sucesso. Muito bom. Bem, você que acompanhou esse podcast aqui, você viu que não é fácil, vale a pena empreender, os desafios são grandes, né? E quem sabe, logo, logo você está aqui, falando seu case para a gente. Queria agradecer Rodrigo Fagundes por dedicar o tempo aqui com a gente, o André Rezende também. Agradeço. Com certeza virão mais eventos juntos aí para vocês participarem com a gente. Se vocês quiserem passar a sua mensagem final aí, fiquem à vontade para a gente encerrar. Primeiramente, eu que queria agradecer de ser convidado aqui, e ainda mais com o cara aqui do meu lado, com o André. Nossa, André uma Rezende. honra. É um dos maiores empreendedores daqui de Pouso Alegre. Assim, é uma honra muito grande. Eu estou começando minha carreira, assim, ainda tem muito para eu viver. É uma honra muito grande estar do lado de um hiper empreendedor aqui. Que é o Primeiro André. podcast dele, hein? E o primeiro podcast que primeiro ele revelou podcast. pra gente aqui. Mas isso que vocês estão fazendo, deixar claro que isso que vocês estão fazendo é muito importante para a cidade. Isso traz desenvolvimento. Que vocês continuem. E se você tem vontade de empreender, se você tá você tem alguma ideia na cabeça, vem conversar com o pessoal. Às vezes tem alguma coisa assim que eles possam te ajudar, porque é muito importante. Não adianta você só ter a coragem de fazer, porque coragem você vai estar cabeçada. É muito importante você ter informação. Então vem, conversa com o pessoal do NEMPA, conversa com o pessoal do Sebrae, que eles dão um apoio absurdo para o empreendedor. Sim. E tenha coragem também, né, de tocar e seguir em frente. Muito bom. Muito bom. Eu vou aproveitar para falar com imagino que boa parte da nossa audiência aqui seja de jovens, né? Então, estou falando com jovens de qualquer idade, tá certo? Vou falar aqui, né? 3 elementos, né? Às vezes a gente pega uma conversa, uma palestra de 1 hora e seleciona, e se levou uma coisa boa para casa, já está suficiente, né? Então, vou falar 3, tá certo? Que coisa que nós falamos aqui, né? A primeira coisa é a questão da visão, que nós já repetimos aqui várias vezes. Isso não é uma visão só para a empresa. Falando com todas as pessoas, inclusive os que não têm esse pendor para ser empreendedor, empresário, tem uma visão para você, uma visão para a tua vida, uma visão para onde você quer chegar. Isso é muito, muito relevante, isso é importante profissionalmente, para uma carreira em si, para uma empresa também, mas ter uma visão de futuro, construir as coisas na tua cabeça e trabalhar para virar realidade. Vão virar realidade não é porque a visão está lá, porque você sonhou com aquilo, é porque você vai trabalhar naquela direção, né? A segunda recomendação é aprenda sempre, né? Procure sempre evoluir, procure sempre aprender coisas novas, procure ser proativo no sentido de olhar para dentro de você e falar o que aqui não está bom, o que aqui dentro de mim não está bom, que não é bom para mim ou para as pessoas que estão ao meu redor, e trabalha para melhorar isso, né? E a terceira coisa é comprometa-se, né? Em cada situação que você tiver profissionalmente, ou como empreendedor, ou como estudante, dê o máximo de si. Dar o máximo de si aumenta tremendamente a possibilidade de você alcançar o seu potencial. Que aula. Aula. Obrigado, André. Obrigado, só mais uma coisa aqui. É uma aula que a gente estava falando lá no comecinho, que vocês falaram que o André ele fica no conselho, ele fica quietinho e ele só pontua. É saber ouvir.
É saber ouvir que é muito importante. A gente muitas vezes não sabe ouvir, quer falar mais. Eu sou cheio de fazer isso. Eu vou falando... Você foi muito bem, cara. Eu vou falando por cima, às vezes a gente tem que aprender isso. Legal. Saber ouvir, absorver para depois Muito falar. bem. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, André. Obrigado, gente. Parabéns, hein? Esse é o InovaCast, esse é o NEMPA. Siga a gente nas redes sociais. Entre no nosso grupo de WhatsApp, onde tem os Nempers, que são as pessoas que ficam sabendo quando vai acontecer as nossas rodas, em algum canto de Pouso Alegre. Lá a gente avisa quando os podcasts são lançados. Chama a gente lá no inbox do Instagram, caso você queira empreender, precise de alguma ajuda. Esse time aqui pode te ajudar no meio da sua jornada. E é isso. Então, compartilha esse podcast com alguém que quer empreender e conta com a gente na sua jornada, tá ok? Obrigado e um abraço. Tchau, tchau.